Boa noite, Paulo Afonso. Boa noite, toda a região, a 10ª região. Boa noite aos estados fronteiriços, no caso, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e, claro, que a gente está situado lá de cá, no sertão da Bahia. Mas quero dar boa noite também ao Brasil e a todos os países que nos acompanham. Muito obrigado. A audiência de vocês nos é muito honrado e eu quero agradecer desde já a participação de todos. Aqueles que puderem dar um like, seria interessante, porque a gente mede um tanto a nossa potencialidade, onde é que nós estamos chegando. Não é assim? Bom, hoje está sendo um programa atípico, onde iremos participar em 3, tendo uma risada bem distante de Paulo Afonso. Ela está em Itabuna, é a nossa querida Marta Aires, a âncora desse programa, minha amiga particular, a quem eu devo muito apreço. Portanto, eu deixo o entrée com você e, em seguida, eu retomo aqui com o nosso querido convidado. Nós temos a honra de receber aqui o doutor Juliano Medeiros. Ele, que é um médico geriatra, que já atua em Paulo Afonso há algum tempo. Daqui a pouco a gente vai saber de tudo isso. E eu vou dessecar, entre aspas, um pouco da história desse jovem que encanta a região, porque todas as pessoas com quem eu converso, e olha que eu converso com o universo, o universo me diz a mesma coisa, doutor Juliano. Uma pessoa carismática, uma pessoa, não estou aqui rasgando seda nem jogando confete, mas lhe asseguro que as pessoas elas não vão mentir. Eu acho que uma pessoa pode mentir para o mundo, mas o mundo inteiro não pode mentir de uma vez só, né? Então, o seu conceito é muito ilustre, né? Eu acho que para ser... acredito, pela sua idade, deve ter uns 18, 19 anos. Quanta gentileza. Tá chegando aos 21. Então, isso nos deixa confortável, porque é uma pessoa que aparenta jovem nas ideias e jovem fisicamente. Não é assim? E um espírito muito maduro, muito sábio. Eu vou dizer um bocado de coisa. Se eu for começar a falar aqui sobre o doutor Juliano Medeiros, as pessoas que não o conhecem, tenham calma, tenham paciência, porque vão descortinar uma grandeza humana raramente igual. Mas deixa eu começar com uma pergunta. Deixa eu começar. Eu estou curioso com ele. Sim. Eu quero perguntar, em primeiro lugar, doutor Juliano Medeiros, você, não vou lhe tratar de senhor, porque não caberia o momento. Perfeito, ele nem está aí para isso. Você é natural de onde? Boa noite, Klaus. Boa noite. Boa noite, Marta, minha querida amiga. Boa noite, querido. Deus te abençoe. Como é bom ouvir a sua risada, viu? Que maravilha. A sua também é muito boa. É maravilhosa. Boa noite a você que nos assiste através do TV Gospel PA. Não tem como começar não agradecendo pelo convite. Eu fiquei honrado, né, de poder estar aqui hoje participando desse bate-papo com vocês. Respondendo a sua primeira pergunta, Klaus,
Eu sou natural de Pernambuco, tá? Eu sou nascido em Serra Talhada. Sim, Serra mas morei a minha infância em Flores, é uma cidade próxima. Sim, sim. E aos 10 anos eu saí de casa. Você é conterrâneo de Nivanildo? Sim. Ah, Sim, eu sou conterrâneo de Nivanildo. muito bem. E aí, aos 10 anos, eu saí lá de Serra Talhada, lá de Flores, na verdade, e comecei a trilhar o caminho da educação, né? Então, morei alguns anos em Arco Verde, inicialmente. Depois, fui morar em Recife. E foi lá que eu, né, concluí a minha vida acadêmica. E aí, depois, vim para Paulo Afonso. Então, eu sou um pernambucano, enfim... Baiano. Eu sou um pernambaiano. Eu me pernambucano. defino como um pernambaiano. Sim, exatamente. Eu sei que você vai me perguntar, mas eu vou me adiantar em responder. Eu estou em Paulo Afonso há 16 anos. Dia 2 de janeiro eu completo 16 anos aqui em Paulo Afonso. Hoje eu tenho a honra de dizer que sou um Paulo Afonsino. De fato, eu tenho um título de cidadão Paulo Afonsino, o que me honra muito. Muito merecidamente. E aí eu me intitulo de pernambaiano, né? O meu coração é baiano. Meu sangue é pernambucano, mas o meu coração é baiano. Doutor Juliano, você fez federal? Não, eu fiz a UPE, a Universidade de Pernambuco. Você fez a Universidade de Pernambuco. Faculdade de Ciências Médicas. Perfeito. E como é que surgiu? Esse sonho já era de criança? Já havia, porque você me passou uma informação de que foi professor também. Não. A minha vida é acadêmica enquanto estudante, né? A formação acadêmica. Sim. Não, minha mãe é professora, né? E algo que ela pautou sempre para nós é que a educação era o legado que ela nos deixaria. São quantos filhos? Nós somos 7. Eu sou o terceiro de 7. Então, ela sempre colocou para nós, olha, a educação é a herança que eu vou deixar para vocês, é o legado. Meu pai dizia a mesma coisa. Então, sempre colocou como algo de grande importância. Daí a nossa saída. Eu saí aos 10 anos. Com os 10 anos, eu deixei de morar com os meus pais e passei a morar com irmãos. Uma irmã mais velha de 15 anos. Perfeito. E eu e ela inicialmente, e com o passar dos anos, cada ano que passava ia mais um irmão morar conosco. Fui para Recife e na minha ida para Recife, já para fazer o terceiro ano, né, do segundo grau, meu irmão já estudava lá e eu recordo no dia de ter chegado para fazer a matrícula em um colégio, eu era o Colégio Contato, ali sair do interior não tinha muita noção daquela vida do vestibular, né, aquela coisa... Né, do fera, como se dizia. E na hora de fazer a matrícula no colégio, meu irmão perguntou, a secretária perguntou, que turma você vai se matricular? Exatas, saúde ou humanas? Aí eu olhei para meu irmão, aí ele rapidinho me explicou. Saúde é isso, exatas é isso, humanas é assim. Sim. Aí eu, saúde. Ele tem certeza, não quer ir para casa pensar, não. Eu tenho certeza, pode colocar saúde. Então eu já fiz o terceiro ano, já voltado para a área de saúde, mas a partir dali eu já defini que eu gostaria de ser médico, né? Eu já sabia que queria cuidar de pessoas. Eu acho que a primeira decisão foi do cuidar. Eu queria cuidar de pessoas. E aí a medicina veio na sequência. Perfeito. E no curso de medicina, nós temos, né, as opções, né? Já depois de um certo período, então você tem não sei se as especializações, talvez o termo seja esse. Eu gostaria de saber o que levou a tratar dos velhos, né? Porque a geriatria, vamos transformar isso aqui numa linguagem menos formal. Isso. Certo, tá. Eu gosto de responder essa pergunta. Eu acho que como todo estudante de medicina, quando você entra na faculdade, você entra cheio de sonhos, né? Enfim, mas você não conhece o universo ainda. Então eu comecei a fazer a faculdade e durante o curso eu dizia que seria cirurgião, mais especificamente cirurgião plástico. Eu sempre tive uma habilidade manual, sempre gostei de formas, enfim. Na infância falava que ia ser engenheiro e tal. Mas, enfim, durante o curso, inclusive, cheguei, durante a formação, passar por disciplinas de cirurgia plástica, fiz estágios. Mas
logo depois que concluí a faculdade, acabei me deparando com um mundo, né? Fui trabalhar no serviço público e me deparei com assistência aos idosos, nas unidades de saúde mesmo, da família. Eu sei. E eu acabei, enfim, me encantando com aquele universo, descobrindo algo que eu não conhecia. E aí a geriatria acabou aparecendo na minha vida como de fato algo que eu me identificava. Uhum. E aí eu mergulhei de cabeça. Né? Eu defini ali que eu queria cuidar de idosos, né? Uhum. E não só de idosos, mas do processo de envelhecimento. Tá? Perfeito. Doutor Juliano, existe não sei se uma visão de que o estágio ele é as portas da entrada do profissional. No caso do médico, eu não sei como funciona, porque eu ainda tenho a residência, né? Ainda tem uma série de coisas. Mas você concorda com esse jargão? Sim, o estágio, como qualquer outra profissão, é de extrema importância para quem está em formação. É a oportunidade de você viver na prática um pouco daquilo que você vai se deparar depois na vida profissional. Certo. E muitas vezes é um choque. Né? Perfeito. Uma coisa é você dizer que quer ser cirurgião enquanto você está na sala de aula, estudando com livros, tendo aula. Outra coisa é você ser cirurgião numa realidade de pronto-socorro, de emergência lotado, de serviço público, né? de passar a noite acordado. Sim. Então, sim, é importante, é nessa hora ali que você define, é isso mesmo, né, que eu quero, é com isso que eu me identifico, é essa vida que eu quero seguir, né? E eu acho que vale para toda profissão. Na verdade, seria muito bom que antes de escolher, nós pudéssemos testar. Sim, sim. Né? Exatamente. Não é incomum pessoas que iniciaram formação universitária, concluíram formação e acabaram se deparando com um mundo, com uma carreira com a qual não se identificou Exatamente. E eu admiro quando teve a coragem de voltar. Não é isso. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não vou conseguir carregar isso para a vida inteira, fazer algo que eu não me identifico. E eu vou voltar, vou estudar de novo, vou recomeçar. E olha, eu falo o seguinte, que na medicina eu acho pouco provável que você consiga continuar sem que tenha havido uma identificação. É muito pouco provável. Perfeito. Eu não posso falar por outras profissões, mas por medicina, você pode até começar, mas continuar, acho pouco provável. Porque é uma vida de entrega. É uma vida de entrega. É uma vida de entrega, parabéns. É você abdicar, muitas vezes, de você, da sua família, das suas prioridades pelo outro. Né? Enfim, é uma vida atípica. Eu digo sempre que fazer uma carreira médica é diferente, é um pouco diferente das outras profissões. Inclusive no que diz respeito, no que tange até, independente de ser iniciativa privada ou iniciativa pública, porque é aquele profissional que ele não vive o calendário. Né? Ele não vive o calendário normal de todo mundo. Todo mundo costuma folgar no sábado e domingo, todo mundo costuma folgar no feriado de Natal e Réveillon, todo mundo passa o Dia dos Pais, Dia das Mães com a família. O profissional de saúde, de modo geral, aqui eu estou falando da medicina, ele nem sempre, na verdade, durante muito tempo não vai conseguir passar essas datas, né, com a família, enfim, vai ter que abrir mão. E eu tenho uma outra curiosidade, que eu não sei se é o caso, mas eu acredito que sim. Você acha que o profissional, ele passa pela academia e ele recebe uma formação que vem recheada de informação, entre aspas, ou você acha que ele se forma depois que ele se forma? Porque você passa a pesquisar mais, vai surgir o caso que você não conhecia, você não vai ter mais aquele professor que vai lhe dizer, olha, o caso é assim, assim, então agora é você e é você. Não,
É de extrema importância a formação, né, acadêmica. Você andar ao lado dos mestres é o que vai te construir, né? Obviamente que ela vai legalizar. Ela vai legalizar. É um conhecimento de extrema importância. É ele que te dá o rumo. É o mestre, é o professor, é o teu preceptor no hospital, enfim, no estágio, na residência, na especialização, quem vai te dar o rumo, que vai te mostrar um caminho. E, inclusive, não é nem o caminho mais fácil, mas o caminho mais prático, o caminho legítimo das coisas. Mas a prática no dia a dia, ela te chama a maturidade. Né? Então, é a hora que você tem que assumir a responsabilidade daquilo que você é. Você não está mais lá como professor do seu lado. Você não tem lá mais alguém que acarimbe por você. É você. Então, é a hora de vocês, olha, eu estou aqui, sou eu. Não tem mais, eu posso discutir, lógico, eu posso sempre ligar. Eu recordo muito que nos primeiros plantões... Eu ia falar nisso, eu queria saber como foi esses primeiros plantões. Eu sempre... Eu saí da faculdade já meio que experimentado. Uhum. Você fez estágio que... Eu passei naqueles hospitais todos de Recife, Hospital da Restauração, enfim. Falou na restauração, então já não me diga mais nada. A nossa formação na Universidade de Pernambuco é uma formação muito boa. Sempre foi excelente, ela é considerada a terceira do Brasil, se você não tinha informação. É uma universidade que tem hospital, escola e tal. Mas quando você vai para a prática, você está lá sozinho... É comum, assim como o advogado consulta um colega, assim como o engenheiro discute uma situação, o médico também discute, ele consulta. Hoje em dia, com os meios, quando eu iniciei lá atrás, não existia essa tecnologia ainda, mas hoje em dia você vai trabalhar, você tem um smartphone, você consulta, você discute o caso, enfim, você tem um mundo a seu dispor. Né? Então, lá atrás a gente não tinha isso, mas tinha as consultas. Eu recordo que eu ia para dar os primeiros plantões com uma mochila cheia de livros, carregada de livros. E não era incomum eu iniciar um atendimento, né? Eu reconhecer quando é algo nobre, eu acho que qualquer profissional do ser humano é reconhecer quando você precisa buscar ajuda, consultar. Isso reduz o risco de erro. E eu iniciar o atendimento, né? Ter uma noção do caminho que eu ia trilhar ali, do diagnóstico, e naquele instantezinho ali no quarto, no repouso, pegar um livro e consultar. Peraí, é melhor que eu vá consultar, dar uma aqui de experimentado e cometer, né, besteiras. Então, assim, isso é normal, a gente aprende muito depois na prática, a gente se depara com muita coisa que não viu, com muitas situações diferentes do que os livros mostram. Né? No livro é tudo muito belo, é tudo dentro de um hospital, é das condições perfeitas. E a gente, quando vai para a situação prática, depois muitas vezes você está com aquele mesmo paciente, mas numa situação totalmente adversa, sem as condições técnicas adequadas. Então você tem que resolver, você tem que fazer, você tem que usar o seu conhecimento, você tem que usar o recurso que você tem ao seu dispor, e você precisa cuidar da melhor forma possível. Né? Então, é verdade. Doutor Juliano, me perdoe, mas eu vou fazer aqui uma colocação de um ponto de vista cuidadoso, muito cuidadoso, porque eu vejo a universidade, basicamente o curso de medicina, com uma formação extremamente séria, muito séria, de pesquisa, muito embora nós estamos, né, bem abaixo da linha do que deveríamos ter nesse tocante de investimento, que é a pesquisa científica. Nós ainda estamos a desejar, mas o que me intriga é saber que o médico, ele está preparado, sim, para diagnosticar a doença através de um mecanismo. E esse mecanismo, ele, segundo algumas pesquisas que eu tive a oportunidade, de que eles surgiram no Brasil, que estamos, né, anos-luz atrasados em termos de Europa e Estados Unidos. Isso aí é sine qua non, e a gente não vai poder
alijar, né? A gente não vai poder passar em nuvens brancas. E eu fico naquela preocupação de que o médico, ele tem todo um suporte para diagnosticar um paciente. Ele tem o exame de sangue, ele tem o exame, aliás, uma série que eu não vou enumerar, porque senão a gente vai passar a noite aqui. Porém, se dado a um histórico mais antigo, talvez você vivenciou isso pelos seus mestres, que já são pessoas de idade cronológicas bem mais avançadas, e eu conheço um médico, eu não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, mas que ele diz o seguinte: eu prefiro as minhas mãos. Perfeito. Fazendo a colocação, nós somos, lógico, nós temos muito a avançar. Inclusive, os que estão na ponta, eles reconhecem que tem o que avançar. Mas nós somos, sim, um país em que a medicina é referência no mundo. A medicina brasileira é uma medicina no mundo. Aplausos, exatamente, nós temos várias universidades que são verdadeiros celeiros de pesquisas científicas. Isso. E nós temos uma prova bem recente disso, é que nós somos um dos poucos países no mundo que produzem vacina para a Covid. Então, nós temos ciência, nós temos tecnologia para produzir a vacina, sim, avançada. Tá? Isso é importante. Lógico, temos que melhorar, temos que avançar, temos que investir. Lógico, temos sim. Aquele que acha que não precisa avançar, ele tem alguma coisa de estranho com ele, alguma coisa de errado. Está errado. Obviamente, nós temos sempre os exemplos, as referências, né? As universidades europeias, as universidades americanas, são grandes centros de pesquisas que nos inspiram, mas que, inclusive, participam com muitas universidades brasileiras, muitas universidades brasileiras participam. Mas, enfim, respondendo à pergunta, eu sempre ouvia na universidade que a clínica ela é soberana. A clínica é soberana. O que quer dizer isso? Você pode ter o exame laboratorial que você tiver, você pode ter o exame de imagem que você tiver, você pode estar no hospital de ponta. Mas, olha, o olho a olho no paciente, sabe? O ouvir... Essa frase foi perfeita. O tocar no paciente é insubstituível. Tá? Por isso que eu, particularmente, eu não sou adepto da telemedicina. Entendo que precisa avançar, que é importante, sim, mas eu tenho o direito, eu, enquanto Juliano, profissional médico, de dizer eu não gosto, eu não quero fazer, eu me sinto na liberdade. Até porque não é confiável. Eu não me sinto, né? Eu já estou pegando um viés aí, eu não me sinto seguro exatamente em examinar alguém pelas telas e não tocá-lo. Tá? Sim. Então, assim, é opção, não estou aqui fazendo crítica a quem faz, acho que é necessário, é importante evoluir. Poxa, que maravilha eu querer ter uma consulta hoje com um médico de Oxford. E eu poder me consultar com ele. Tá? Enfim, existe tecnologia para você fazer isso. A gente está hoje aqui se comunicando com Marta lá em Itabuna. Enfim, sim. É perfeito. Perfeito. Mas eu ainda prefiro o presencial. Né? Eu prefiro o toque. Então, a clínica é soberana. Juliano, Oi. Eu quero fazer uma observação com você, porque você é geriatra. E numa conversa nossa, uma vez você disse... E eu vou resumir essa fala sua na expressão de pelo arriar das malas você conhece o viajante. E você um dia me disse que você gosta muito de receber seus pacientes na porta da sua sala e você tem uma contemplação, você amplia o seu olhar e começa a perceber e a fazer esta consulta antes dele entrar na sua sala e de você fechar a porta, pelo andar do paciente, Exato. Pelo olhar do paciente, pelo movimento físico dele. Exato. Você reúne uma série de conjunto, uma série de observações, e nesse conjunto você já tem dados para continuar a sua pesquisa. Exato. Outra coisa que eu quero dizer é que eu conheço você um pouco, e a telemedicina, ela veio como um desafio para a nossa adaptação. É uma falta enorme que você vai fazer para os pacientes que não terão a oportunidade de lhe conhecer
frente a frente, rosto a rosto, porque você prescruta a alma e o corpo. E a medicina precisa disso. A terceira coisa que eu vou falar, para falar pouco, é que o médico, a medicina, o médico, o profissional de saúde, ele tem que ter uma capacidade maior de doação, de entrega, de dedicação, e isso você já falou lá atrás, quando falou que ele vai ter que saber que vai perder feriado, vai perder festa, vai perder dias com a família, finais de semana, e ele vai ter que dedicar uma energia muito maior, um desdobramento maior. Logo, ele, para mim, para Marta Aires, ele é uma pessoa amplificada em potencial humano. Ao mesmo tempo em que eu vejo em você essa capacidade. Porque eu sou especialista em perfil comportamental. E você tem uma capacidade de influência pela vocalidade, né? Pela loquacidade. Você tem como é que eles usam a expressão, meu Deus? Para dominância, uma dominância na ferramenta DISC de perfil comportamental. A sua dominância, a sua capacidade de abrir as portas para criar negócios, para desenvolver negócios, ao mesmo tempo para lidar com pessoas, para influenciar pessoas, para delegar. Se não, e surpreendentemente, algumas pessoas vêm para mim e perguntam: como é que ele pode navegar em tantas frentes? Porque elas não conhecem o seu perfil de empreendedor, de persuasor, uma pessoa que influencia, uma pessoa que persuade, uma pessoa que tem uma capacidade de argumentação. Então, elas não conhecem. Eu estou falando isso para evidenciar o seu perfil e corroborar com o que você está dizendo. Última coisa, prometo. O Brasil é um centro de referência mundial em medicina. Principalmente, eu posso estar até errando por falta de dados, em cirurgia plástica. Muitas mulheres vêm para o Brasil para fazer plástica aqui, por causa do valor, do custo e da expertise, que é muito grande. Pronto, terminei. Pode continuar. Vamos lá. Eu recordo dessa nossa conversa, né? Foi lá na loja. E, de fato, a minha consulta ela começa na recepção. Eu começo a consultar o meu paciente na recepção. Eu faço questão de abrir a porta e chamá-lo pelo nome. E quando eu abro a porta, eu já identifico quem é o paciente na recepção e quem é meu paciente. O acompanhante já percebeu isso. Eu observo como levantou da cadeira, se estava sentado na cadeira, né? Se veio em uma cadeira de rodas, se veio com muletas, enfim. Se precisou de ajuda para levantar, como é que andou até o consultório, se precisou de ajuda para sentar. Então, muitas vezes, o paciente, quando senta, né, na cadeira à minha frente, eu fico esperando a família abrir a boca e começar a relatar as queixas, que muitas vezes o paciente ele é conduzido. Mas eu já consegui, lógico, isso é o tempo, é a experiência que nos traz isso. Eu já consegui traçar ali uma primeira impressão, né? Hipóteses diagnósticas, né? Pelo olhar do paciente, pela forma como se comportou na comunicação com o acompanhante, na forma como deambulou. Então, isso aí é de extrema importância. E, a partir daí, a conversa, né? Essa comunicação, o olho no olho, o ouvir, o perguntar e o ouvir, o dar oportunidade de falar, a consulta é isso. Tá? E no final vem hipóteses diagnósticas de fato, vem solicitação de exames laboratoriais, vem prescrição. Isso é o fim. Isso é o fim da consulta. Né? Com relação... você me corrija se eu deixar passar alguma coisa, Marta. Mas a pergunta com relação a como eu consigo navegar, né, digamos assim, por tantas coisas. Na verdade, como eu falei, eu vim para Paulo Afonso para exercer a medicina, como exerço até hoje, mas eu comecei eu recordo que quando eu cheguei em Paulo Afonso, eu já falei isso em outras oportunidades, eu tinha dado uma passada por Petrolina, eu tinha passado um ano em Petrolina. E
Petrolina é uma cidade fantástica, incrível, né? Maravilhosa. Mas quando surgiu a oportunidade de vir a Paulo Afonso, e eu conheci Paulo Afonso, eu recordo bem, eu já falei isso várias vezes, que eu fiz o paralelo. Olha, Paulo Afonso é a Petrolina que eu quero estar daqui a alguns anos. Maravilha. Então, assim, eu vinha de um lugar onde as coisas já tinham acontecido. Né? E, de fato, e naquele universo eu me enxergava como, de fato, mais um. Eu ia dar a minha contribuição, sim, mas as possibilidades eram menores. Eu diria que as coisas já tinham acontecido. E aí, quando eu chego em Paulo Afonso, eu me deparei com uma cidade linda, uma cidade incrível e pujante. E aí eu disse, poxa, essa cidade tem tanta coisa para acontecer, tem tanta coisa para ser feita, e se eu estiver aqui, eu quero e eu vou fazer parte dela, dos acontecimentos dela, eu quero ajudar a construir, né, para que ela venha a se tornar essa Petrolina que eu acredito que ela vai se tornar no futuro. Né? Enfim, mas eu vim para exercer a medicina, eu comecei a exercer a medicina. Nós tivemos uma primeira, eu sou filho de, como eu falei, de professora, mas uma professora que tinha uma veia empreendedora. A minha mãe, ela, só fazendo, né, aquele puxadinho aqui, ela sempre muito cuidadosa com os filhos, uma mulher à frente do seu tempo. Nós morávamos no interior, mas era uma mulher que vivia sempre indo a Recife, enfim. E ela ia quando ela viajava, ela comprava roupas para nós, para todos os filhos. Mas interessante que o que ela comprava para nós, ela comprava dobrado, triplicado, sapato, porque ela já sabia que possivelmente as colegas de trabalho, as amigas iam desejar ter roupas iguais para os filhos. Sim. Então ela já comprava sobrando, que era para vender. E ela vendia, e com a venda, ela dizia assim, com a venda eu tiro as roupas de vocês, eu pago o que eu comprei para vocês. Eu escutava minha mãe falar isso. Meu pai era um comerciante, meus avós eram comerciantes, então eu cresci nesse universo de comércio também, embora minha mãe dizendo, olha, o melhor caminho, o caminho mais certo, e é o caminho que eu quero ensinar, é o caminho da educação, eu vou dar formação para vocês, mas eu vivia num universo de comércio, né? E isso aí não tem como a gente deixar de lado. Então, voltando, cheguei para o Afonso, exercer medicina, mas aí comecei a enxergar esse universo de possibilidades. E aí essa coisa do sangue, né, empreendedor, começou a falar, eu comecei a enxergar as oportunidades e, enfim, ousar, acertamos, erramos nas primeiras vezes. O que eu gosto muito de falar, nem tudo que nós fizemos até hoje deu certo. Nós já testamos algumas coisas que não deram certo, mas isso nos serviu de experimento, realmente de escola, de aprendizado. Nós não deixamos de fazer porque a primeira vez deu errado. Não, nós corrigimos, aprendemos com o que erramos e seguimos o caminho. Para finalizar, eu acho que essa é a resposta. Como é que eu consigo? Eu consigo sim transitar. Eu reconheço que tenho uma capacidade. Eu falava isso hoje à tarde com minha esposa. A gente falava sobre as crianças, sobre as filhas e tal. E assim, são quantos filhos? Eu tenho 3 filhas. Eu tenho uma de 15 anos, está aqui comigo, está me assessorando hoje aqui. Maravilha, bonita, maravilha. Muito bonita. E tenho 2 gêmeas de 8 anos, a Olga e a Esté. A Luna está aqui, a mais velha. E nós falávamos sobre a educação das crianças, enfim. E aí, na hora, elas me perguntaram alguma coisa, elas estavam presentes, e aí eu respondi, eu disse, olha, eu nunca me achei nenhum super inteligente, mas eu reconheço que Papai do Céu me dotou de muitas habilidades. Eu acho que eu passei na fila das habilidades, dos talentos algumas vezes. E isso me dá uma plasticidade, uma capacidade de circular por várias áreas. Sem dúvida. E nessa sua circulação, eu gostaria de saber, eu tenho essa curiosidade em relação à sua ida para Recife. Como é que foi? Foi um choque? Você foi morar em República? Você foi morar com parente? Você pegou 300 ônibus? Você pegou um metrô? Tá. Como foi a sua história? Lá. Eu vou só concluir o meu raciocínio inicial, que é para responder que hoje eu tenho essa capacidade de circulação, tenho, mas é humanamente impossível fazer. Você consegue liderar muitas pessoas, muitas frentes de serviço, mas você não consegue executar. Então, eu sou cercado por pessoas competentes, qualificadas e posicionadas nos lugares certos.
E essas pessoas, elas têm perfeito. autonomia. Eu delego para elas responsabilidades e dou autonomia. Descentraliza. Eu descentralizo. É. Eu sou aquele cara que hoje faz questão de ser a cada dia mais substituível. Eu sou alguém substituível. Só tem Maravilha, uma coisa, maravilha. apenas uma coisa eu faço, que ninguém me substitui, não porque não há outro que faça como eu faço. Mas, enfim, que é o meu trabalho de médico. Só tem a minha mão para examinar meus pacientes. Então, quando você me procura, Juliano, no consultório, você está querendo a minha consulta. Não tenho como colocar ninguém para fazer no meu lugar. Né? Mas o restante... Eu não ia querer, nunca! Mas eu o não restante, ia querer. quando eu estou no consultório, está tudo andando. Isso é coisas... Isso são práticas, enfim, que eu não tenho formação de administração de negócios, não tenho formação nenhuma nessa área, mas já fiz, inclusive, já participei de alguns workshops com a própria Marta, enfim, com cursos do Sebrae, Senac, enfim, que me ajudaram muito. Mas essa capacidade de você reconhecer que você não faz nada sozinho, você precisa de um time. Respondendo a sua pergunta, eu saí de Recife, de Flores, fui para Arco Verde, de Arco Verde para Recife. Aí foi, de fato, um choque. Você sai de uma cidade de 20 mil habitantes, né, para uma de 80, e depois uma, sei lá, de quantos milhões? Sei lá quantos Recife tem, 3 milhões, 5 milhões. Enfim, fui morar, assim, numa casa de estudante de Pernambuco, lá na Praça do Derby. Foi sim. Ali. Eu sou morador, eu sou um ex-chepeiro, né? Chepeiro porque pegava a xepa. Mas você fazia escola técnica? Não, eu era. Só era residente. lá, eu era residente. Na época, minha família passava por uma situação financeira muito difícil. Sim. Fomos 2 irmãos, eu e mais um irmão, morar na casa de estudante, e minha irmã foi morar em um pensionato, próximo ali na Henrique Dias, próximo à casa de estudante. Sei. Então, estudávamos nos colégios, nos cursinhos, tive que pedir bolsa, enfim, tive que fazer uma série de coisas para me virar, andar de ônibus, andar a pé, e, enfim, ser bolsista, dar aula particular. E morei, sou chepeiro, tenho orgulho de dizer que eu sou chepeiro da Casa Estudante de Pernambuco, no Derby. Fiz greve. O que é chepeiro? O que é chepeiro, doutor? Xepa, na verdade, é o nome que dá... bandejão. É o bandejão, né? É o nome que dá em presídio, enfim, de grandes repúblicas, é o bandejão, com refeição. Então, chepeiro... Olha, nós vamos entrar no intervalo. Xepa, né? Eu já estou aqui acionado. Né? A gente atravessou. A gente não teve intervalo. Ainda. Mas, doutor Juliano, nós temos aqui um institucional de um grande amigo seu. Ele fez em consideração a você. Doutor Ivanildo. E é seu conterrâneo, que eu não sabia. E ele fez o institucional do irmão dele, do laboratório. Amigos. Pessoas maravilhosas. Eu quero aproveitar o intervalo para dar uma olhadinha nos eu ia dizer nos astronautas, mas é nos internautas. Nós temos uma lista aí de gente, dos nossos queridos telespectadores, para contemplá-los nominalmente. Vamos lá. Vamos ver aí. E sua voz forte, sua voz maravilhosa. Fazer isso. Olha só, eu quero que o doutor Juliano se sinta à vontade para falar sobre... Perfeito. Já estamos no ar. Que maravilha. A franquia. Eu quero que ele fale da franquia do cemitério. Eu não sei se eu posso chamar assim de franquia. Que ele fale dos empreendimentos de arrendamento da hotelaria. Então, voltando agora ao segundo bloco, é isso, diretor? Então, o segundo bloco, mais uma vez, boa noite a todos.
e aqueles que estão chegando agora. Eu sou Cláudio de Moraes, sou jornalista, professor, editor publishing, e estamos aqui numa contribuição para esclarecimento de alguns dados, eventualmente com uma das figuras mais emblemáticas da área da saúde, o Dr. Juliano Medeiros, que é especialista em geriatria. Para aqueles que não sabem, velhice. Com a palavra, Dr. Juliano. Eu vou te responder, Marta. Como nós vimos falando, eu acabei entrando no mundo do empreendedorismo, né? E é um fascinante que você não para, né? Eu não estou mais vendo a Marta. Se puder voltar a imagem dela. Você já nasceu nele, doutor. Você já nasceu no mundo do empreendedorismo. Voltou. Já nasceu. Então, nós hoje lideramos um grupo de empresas. Quando eu falo nós, eu e minha esposa. Minha esposa é a minha sócia, é a minha parceira, enfim. Quando eu estou lá no consultório, é ela que está cuidando de tudo, o restante, ela que lidera o pessoal, ela é a diretora financeira, ela é quem... Enfim, ela é o meu ponto de equilíbrio, é o meu ponto de apoio, é a cordinha que segura o balão para o balão não voar. É que diz, menino, bota os pés no chão. Mas, enfim, lideramos um grupo de empresas hoje, né, tem a Casa Bonita, né, que é uma empresa de referência no segmento de decoração, de mobiliário. Maravilhosa, já temos maravilha. 7 anos, né, vamos para 7 anos de empresa. Na medicina, além do consultório, nós atuamos com a empresa Qualivita Home Care, né, que é um serviço médico em casa, assistência para aqueles pacientes que necessitam ficar internados em casa. Ricardo é um dos sócios. Ampliamos a Qualivita para o serviço de remoção em UTI móvel 24 horas. Então, hoje nós também temos o serviço de UTI móvel. E a Qualivita Sênior, que eu vou resumir a vida desse rapaz já. A Qualivita Sênior, que é um serviço voltado para o público senior, né, ou seja, para os idosos, uma clínica, de um modo geral, mas voltada para o idoso. E vieram outros projetos. Há 3 anos nós entramos no turismo. Maravilha, o Parque do Sal. Eu estou apaixonada, encantada, vibrando. Exato. Nós chegamos na cidade... Nossa primeira porta foi um hotel, né? Nós moramos 40 dias em um hotel, no Samarino Hotel, e a partir dali começou a ser construída uma relação de amizade, de confiança, né? Com Zé Mauro e com Thelma, que são nossos amigos, enfim, são os fundadores, né? Mauro e Thelma. Do hotel, de modo que ao longo dos anos houve uma construção para o que viria a ser depois o sucessor. Nós viríamos a ser os seus sucessores naquela empresa, que é uma referência em hotelaria na cidade, na região. Em boas mãos. Exatamente. Há 3 anos começamos, nós já tínhamos um conhecimento do hotel, exatamente por frequentarmos muito, por termos uma relação muito próxima com eles. E aí, ano passado, em plena pandemia, surgiu a oportunidade de empreender na parte de passeios náuticos, né, enfim, nessa parte de entretenimento. Aí foi quando surgiu o Vale do Sal, né, Parque Ecológico. É o Vale do Sal, perfeito. Vale do Sal, Parque Ecológico, que é um produto fantástico. Eu acredito que tem tudo para se tornar um dos grandes equipamentos turísticos da região. Né, que local, fica onde mesmo? Ele fica às margens dos cânions, aqui de Paulo Afonso, entre Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. Né? No Distrito do Sal, né? Perfeito. E é um local belíssimo, uma natureza pura, onde você tem como explorar. Nós estamos em processo de construção, desenvolvimento, né? Mais atividades ecológicas, turismo de aventura, de contemplação, e atualmente já estamos com os passeios náuticos, que são o retorno do passeio do catamarã pelos cânions de São Francisco aqui em Paulo Afonso, e os passeios de lancha. Por último, veio ainda esse ano a oportunidade de assumirmos um outro grande hotel de referência na cidade, que é o Belvedere Hotel. É um hotel que esse ano está fazendo 40 anos. Então, é o hotel mais antigo em funcionamento. É verdade. E nós temos a honra de hoje liderarmos um grupo, enfim, em que está com uma fachada bonita, que o Belvedere, né, faz muito parte. Bonito. A nossa proposta era de realmente trazer
o hotel, a sua história, resgatar a sua história, honrar a sua história, os seus antecessores. Sim. Maravilha, a Dona maravilha. Sônia, o seu Dernival, que foram visionários, enfim, preservando a arquitetura, embora não haja um tombamento oficial, mas infelizmente, nós entendemos que é um patrimônio histórico e arquitetônico da Maravilha. cidade. Então nós fazemos questão de preservar cada cantinho, cada azulejo. Meus parabéns. Lógico, modernizando, Porque- melhorando o serviço, mas preservando a história da cidade. Tá? Respondendo agora à pergunta, que é o Ilha da Paz, né? É um cemitério, sim. É o nosso projeto mais novo. E eu diria que talvez seja o nosso projeto mais ousado. Tá? Porque, Amei, porque vibrei. assim, é muito fácil. gente, espera aí. É muito fácil você vender o que é um produto de desejo. É fácil você vender turismo, é fácil você vender hotelaria, é até fácil você vender saúde porque você está vendendo solução. Né? Mas quando você fala no luto, né? Quando você entra no quesito morte, cemitério, ninguém deseja comprar um jazigo. Aí, doutor Juliano, a gente acabou de ouvir o meu amigo Cláudio fazer. Gente, peraí. É essa a resposta. Essa é a resposta. É o medo da morte, é o medo da realidade que vai chegar. Exatamente. Mas infelizmente. Mas nós entendemos... Né? Mas eu não acho que ela chega, não. Ela vai continuar. Mas o fato é que, quando veio essa ideia eu não acredito na morte. sobre o Ilha da Paz, há aproximadamente 2 anos e meio, foi antes da pandemia, não foi a pandemia que trouxe a ideia já existia, nós já vínhamos desenvolvendo, e como nós não tínhamos, era uma área muito específica, não tínhamos expertise naquilo, buscamos um parceiro de fora, né, que aí é a empresa Terra Nova, lá de Montes Claros, Minas Gerais, com o Diego. O Diego veio até a cidade, conheceu o Paulo Afonso, foi feito um estudo de mercado, de viabilidade, visita aos cemitérios públicos de Paulo Afonso e de Glória, e aí veio o resultado do estudo, sim, que a cidade necessitava de um novo cemitério. Tá? Então, nós entendemos ali que não era um simples empreendimento, era atender a uma necessidade da cidade, inclusive de saúde pública. Mas é como eu falo, não é como vender um carro. Vender um jazigo, as pessoas têm um tabu muito grande com relação à morte. E por isso que eu falo que é o nosso projeto de maior desafio, que é mostrar para as pessoas, quebrar esse tabu e dizer, olha, falar de morte, você planejar, né, o seu jazigo de família, não vai atrair morte. Né? E é sempre como, inclusive, nós costumamos trazer essa discussão. Eu vou te fazer uma pergunta, Cláudio. Sim. Você tem plano de saúde? Não. Mas você vê algum problema em ter plano de saúde? Não. Eu vejo. Você, Marta Aires, faria um seguro de vida? Farei. Pronto. Então, comprar um jazigo é planejamento familiar. É evolução. É você preparar. Doutor Juliano, olha, Juliano, é maturidade, é civilidade. Marta, só ilustrando aqui, um determinado momento, não sei se é porque eu pratico a medicina germânica, que é uma outra, né, linha de raciocínio, que é a medicina preventiva. O que eu acho mais pobre no ser humano é ele chegar na feira e não comprar, ou comprar um alho, mas bota na panela assim muito timidamente porque fede. Ele não come uma cebola porque fede. Ele não sei o que, quer dizer, ele prefere ter uma conta na farmácia do que ele gastar centavos na sua mesa. Sim, a prevenção vai ser sempre o melhor remédio. Né? A medicina preventiva, ela vem antes da preventiva. E outra coisa, a informação não é barato. Olha, hoje em dia a informação é de graça. Cláudio, você chegou onde eu estava pensando aqui. Tanto o cemitério quanto a prevenção passa por informação. E as pessoas não se ocupam muito com informação. A coisa que o adulto menos gosta de fazer é pensar.
E as pessoas não querem disciplinar, organizar. Ô, Marta. Fazer Marta, um esforço. deixa eu lhe lembrar aqui. Olha, Juliano, para você que não sabe, eu contei uma história para Marta que ela ficou impressionada. Eu vendi, numa época bem remota, para ir lá para a década de 80, 85, mais ou menos, quando eu terminei jornalismo, que aí eu montei esse jornal em Paulo Afonso, e a cidade não tinha dinheiro para comprar Exatamente. um pão. Exatamente. E eu vendi Exatamente. fofoca. Porque É. jornal, quem faz jornalismo não é mais do que um fofoqueiro. Só que, com um detalhe, cientificamente falando, academicamente falando, passando pelos os bancos de uma universidade durante 4 anos para fazer uma, eu digo fofoca entre aspas, porque é uma informação e ela tem que estar bem abalizada, ela tem que estar calcada na verdade, ela não pode conter nenhum deslize, porque ela pode mexer com uma série de coisas que não estão, né? Deixa eu ver É se verdade. deixa eu ver se eu consigo aqui organizar as respostas, as 10 respostas. Primeiro, Sim. eu vou discordar um pouco de você no que diz respeito a que a informação custa caro. Na verdade, a informação hoje ela é de graça, porque hoje todo mundo tem um celular, todo mundo acessa, né, os conteúdos digitais. E, Ele obviamente, custou alguma coisa e sim. você paga uma mensalidade. Não, mas hoje todo mundo tem acesso. É verdade, mas todo a mundo... disseminação da informação a está informação hoje você escuta na superfície. dicas de Perfeito. saúde, do que você comer, como se Perfeito. alimentar bem, de aproveitamento de alimentos, de atividade física, tome água, Tudo. enfim. Existem verdadeiras Tudo. aulas voltadas para o paciente nas Perfeito, redes sociais, né? perfeito. Hoje, Perfeito. cada dia mais os profissionais, inclusive É os profissionais verdade, médicos, com certeza. eles usam as redes sociais como verdadeiras aulas e aulas de um É. conteúdo muito acessível para quem não Muito tem. bom. Tem isso é um muito material bom. muito bom. Isso é uma das verdade. coisas. A outra é com relação, finalizando a questão lá do Ilha da Paz. Então, a questão da terminalidade é algo muito natural para mim, inclusive como trato de idosos, enfim, de vidas, é algo que vai... por mais Essa que você- terminalidade física existe. por né? mais que você tenha uma prevenção, mas Claro. é algo inerente à Claro. vida humana, nós vamos passar por isso. É. Então, Desde sempre. planejar planejar em qualquer área, nos traz menos dificuldade, menos dor quando nós planejamos, né? Inclusive no luto. Então, isso fica mais fácil. Então, o Ilha da Paz é atendendo a uma necessidade e trazendo uma solução para a cidade. Ponto. E o nome é lindo, viu, doutor? Ilha da Estou Paz, falando de uma coisa. ilha, É lindo o referência a nome, Paulo William da Afonso, Paz. né? Vem Paz. um nome. Com relação ao jornalismo, tá? De extrema importância. Eu acho que é uma das profissões, assim como acho que toda profissão tem o seu lugar de importância na sociedade. Tá? Se não existisse o gari, nós andaríamos em uma cidade suja, uma cidade doentia. Perfeito. Então é importante, e aí todas elas. Falamos de jornalismo. E o jornalismo tem um papel fundamental, disseminador de informações. E nós, hoje em dia, na verdade, estamos carentes de bom jornalismo. Né? Exatamente. Há uma disseminação Exatamente. hoje de Exatamente. conteúdos que mostram muito mais a impressão pessoal, aquilo que você quer conduzir, né? Aquilo que você quer formar, do que uma informação neutra. Faltaram a aula de ética. Então, assim... A aula de ética, a aula de verdade, exatamente. O que é que eu quero vender? Quem é que eu quero defender? Quem é que eu quero promover? Quem é que eu quero promover? E a verdade, ela fica em segundo plano. Verdade, é verdade. Tá? Então, E os interesses escusos são manifestados. Por isso o desafio de você ter acessibilidade, porque hoje em dia você tem acesso a tudo, desde a mais alta porcaria até o conteúdo de maior qualidade. Sim. E o que cabe a nós, e sobretudo como formadores de opinião, e aí eu trago aqui a responsabilidade como pai, é de filtrar esses conteúdos. E o que é que nós temos... Primeiro, o que é que nós temos ouvido? Quem são as vozes que temos ouvido? Quem são as influências as pessoas que têm nos influenciado? Perfeito. Esse é o primeiro ponto. E o que nós temos feito para influenciar? O mundo está cheio de influenciadores.
Mas será que o mundo está satisfeito com os influenciadores que estão aí, distribuindo os conteúdos que querem, como querem, e conduzindo, sobretudo, as famílias para caminhos, muitas vezes, distantes daquilo que nós, enquanto pais, enquanto mães, nós desejamos para eles? Então, daí, eu trago a responsabilidade para nós, enquanto formadores de opinião, enquanto pais, enquanto mães, enquanto homens e mulheres da sociedade, de não só fazermos o filtro, mas como sermos influenciadores e ser como divulgadores de bons conteúdos, que venham a edificar, que venham a crescer, desenvolver a pessoas e transformar realidades. Perfeito. Transformar a vida das pessoas. Olha, Juliano. Doutor Juliano, eu quero dizer que não está aparecendo aqui na minha tela vocês mais. Cláudio, diretor, está me ouvindo aí? Não está aparecendo na minha tela. Ele está pedindo uma pausa já. E eu quero chamar a atenção para o comercial que precisa fazer do laboratório da Cliomel. Da Cliomel? Ah, já fez? O primeiro já está na tela, é você que não está vendo. Isso. Não, mas o vídeo foi da Saúde não tem CIA, vídeo. né? Foi da Saúde CIA. Eu sei. Saúde CIA já passou e agora nós vamos falar sobre o laboratório da Cliomel. Já está na tela aí, que ele deve ter botado no... Está na tela, Marta. Na tela, tá ótimo então. Eu quero que ele corrija aqui a minha tela, que eu não estou vendo vocês. Deve ser o David. A gente tá... Eu acho, Cláudio, a gente não está ao vivo. Nós estamos aqui no making off, é isso? Nós estamos ao vivo, Marta. Sim. Podemos falando, vamos conversando. A propaganda então está na tela. Vamos continuar. Então vamos. Tá, doutor Juliano, são 21 horas e 7 minutos. Eu quero que você aproveite para falar de coisas que você tenha um interesse de falar. Essa é a oportunidade, independente da intervenção do meu amigo querido, que vai continuar fazendo com você. Porque os minutos passam muito rápido. E eu não quero que você saia daí sem ter dito tudo que você quiser dizer. Eu vou concluir o que eu vinha falando a respeito dos conteúdos. Então, nós temos um papel importante de fazer o filtro. É nossa responsabilidade fazer o filtro. O que chega para a nossa casa, o que chega para as pessoas que estão ao nosso redor e, sobretudo, para os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade com a condução, com a formação. Nós, como pais, nós somos provedores, nós somos protetores, mas precisamos também mostrar um caminho. Nós precisamos mostrar a verdade, nós precisamos mostrar princípios. E isso passa por nós, ninguém vai fazer isso. A mídia não tem essa responsabilidade é nossa. Então, daí a necessidade do filtro e, justamente, o que nossos filhos têm ouvido, né? E aí eu amplio um pouquinho. O que as pessoas têm ouvido. Sim, e aí, na hora que nós nos preocupamos com as pessoas, é daí que nós saímos da zona de conforto, devemos sair da zona de conforto, quando hoje nós saímos em pleno feriado à noite, você, eu, os meninos aqui, para participar de algo que venha, de alguma maneira, interferir na vida das pessoas, de maneira positiva. Positiva, acrescentar, seja por ideia, seja por uma inspiração, seja por uma estratégia, mas, enfim, é sair da zona de conforto. E, por falar de zona de conforto, eu vou falar algo que, como Paulo Afonsino, eu falo como Paulo Afonsino, tá? Eu já falei algumas vezes, e eu amo a cidade, é a minha cidade, Paulo Afonso é a minha cidade. Você adotou? Eu fui adotado e adotei, enfim, eu sonho... Paulo Afonso é a minha empresa. É a minha empresa, faz parte da minha empresa. Eu acordo pensando em Paulo Afonso como minha empresa, porque tudo que eu faço está aqui. Então, não tem como você não pensar no todo. Então, a cidade ela precisa desenvolver. A cidade ela precisa avançar. As pessoas elas precisam ser desenvolvidas, né? E daí
a nossa responsabilidade também, como pessoa, como profissional, como um empresário, enfim, como cristão, de você sair dessa zona de conforto. E algo que eu falo, eu entendo, eu não falo no caráter de crítica, mas no caráter de alerta mesmo, de dizer, gente, vamos acordar. Né? Nós vivemos, e aí eu digo nós porque eu me incluo, uma vez que eu digo, me considero um Paulo Afonsino, a gente vem de uma cultura eu diria, de uma zona de conforto, de uma dependência, né? E até hoje a gente escuta tanto, tudo girando muito em torno da Chesf. A Chesf foi a base da cidade, né? Sim, sim. A cidade surgiu ao redor da usina, foi um atrativo turístico, enfim, de rede de emprego. Mas chegou uma hora em que a Chesf, ela hoje deixou a cidade, deixou no sentido de ela não entende, ela não enxerga mais essa responsabilidade. E o que nós precisamos fazer enquanto Paulo Afonsinos, acordar, entender e tomar para si, para esse discurso, essa responsabilidade. E para esse discurso de que a Chesf deveria, a Chesf, porque a Chesf... Não, peraí, o que é que você... A fila andou. Exato. Qual é a sua responsabilidade? O que é que você, enquanto Paulo Afonsino, o que é que você, enquanto alguém que pode imprimir uma marca, deixar um legado na cidade, transformar, tem feito? Qual tem sido a sua contribuição? Eu não gosto, se é algo que, de certa forma, me causa um desconforto, é quando eu estou em algum lugar que sempre vem muito essa discussão dos deveres, das obrigações de Chesf. Eu não estou aqui querendo tirar as responsabilidades da Chesf, mas eu estou querendo trazer para mim e para nós as nossas responsabilidades. Perfeitamente, aplausos. A cidade precisa andar com as suas pernas. Aplausos, a cidade aplausos. precisa ter os seus hospitais, sejam públicos, sejam privados, independente da Chesf. A cidade precisa ter as suas indústrias, a cidade precisa ter as suas escolas, as suas universidades. Enfim, tudo aquilo que a Chesf um dia deu, maravilha, fez parte. É glorioso, é um tempo glorioso. Nós temos que ser gratos. Mas chega uma hora que nós somos chamados à maturidade. Olha, perfeito. Acorda, você já é adulto, você já cresceu. Paulo Afonso não é mais uma criança. É a hora de caminhar com as próprias pernas. Vocês já estão formados, vocês já estão crescidos. Vocês já foram alimentados, vocês já foram educados. É hora de caminhar, é hora de avançar. E a cidade precisa disso. Precisa de nós aqui para fazer isso. E eu estou falando aqui como cidadão Paulo Afonsino. Como médico, como empreendedor, como alguém que decidiu, que foi abraçado pela cidade, escolheu essa cidade para ser sua, que escolheu essa cidade para criar os seus filhos, para ter a sua família, e que quer viver bem nela. E que não abre mão, eu não abro mão da minha responsabilidade. Então, o meu desafio... Né, isso é maturidade. Isso é maturidade. É destravar, despertar isso nas pessoas. Vamos pensar, vamos sonhar, vamos projetar a cidade. Né? Vamos realizar. O que é que nós podemos fazer? O que é que eu e você podemos fazer juntos? O que é que nós três podemos fazer juntos? Qual é a minha contribuição? Eu gosto sempre de ouvir. Essa semana me mandou uma mensagem, uma pessoa no direct, que queria me apresentar um projeto, se eu tinha interesse naquele projeto. E a minha resposta foi bem simples. Olha, eu talvez não tenha interesse no teu projeto, que eu nem conheço, mas eu vou ter sempre interesse de ouvir falar sobre projetos para a cidade. Eu posso até não participar deles diretamente, mas ouvir, dar uma opinião, enfim, ajudar de alguma maneira, que seja pelo menos divulgando, dizendo, olha, é algo que eu acredito, eu posso contribuir. Eu acho que é isso. Perfeito. Maravilhoso. Então, o que eu quero falar para o Dr. Juliano Medeiros é de que a minha família, pioneiríssimos, chegaram em 1948. O rio não estava fechado. É a família Leandro de Moraes. Em nome dessa família, eu quero lhe agradecer por tão pouco tempo que você está aqui, nesses rincões, e lhe dizer que nós estamos atentos, fizemos o que pudemos, não construímos impérios,
Meu tio foi o primeiro prefeito eleito pelo povo, que na época a prefeitura não tinha um banco para sentar, mas que é uma família extremamente honrada. Meu pai foi chofer, não era motorista, ele era chofer, de Dr. Antônio Alves de Souza. Você está diante de uma pessoa de descendência histórica da cidade. Os meus parabéns, os meus louros, vai para a sua pessoa, pela sua visão empresarial, pela sua visão profissional, pela sua visão humana, sobretudo humana. E eu vou finalizar dizendo uma frase que eu gosto muito, de um grande filósofo chamado Goethe. Ele diz, e essa frase se encaixa perfeitamente com sua personalidade. Ele diz que o homem, isso ele disse em épocas remotas, que o homem do ano 2000 só sobressairá se ele souber trocar a lâmpada e trocar a fralda do bebê. Maravilha. Perfeito. Doutor Juliano, agora eu vou tomar a fala do meu amigo e eu quero que você conclua. Nós estamos em 21 horas e 17 minutos. Ainda temos 13 minutos exatamente para lhe ouvir. E eu quero também lhe oferecer uma citação, na verdade de Goethe também, mas esse é um poeta alemão, que ele diz assim, e isso cabe para você, esse pensamento. Quando você se põe em movimento, milhares de coisas acontecem, porque a coragem tem em si o poder, a força e a magia. Eu complementaria essa frase dele, dizendo que tem a magia da transformação. E a palavra transformação, ela pode ser dividida em trans, que quer dizer mudança, forma, quer dizer metodologia, regras, princípios, valores, ajustes, alinhamentos, e ação, na parte mais diminuta da ação, que vem da atitude, que começa com um ato. Então, eu agora quero te ouvir, por favor. Eu vou voltar a uma pergunta lá atrás que foi feita, como eu fazia muitas coisas. Eu já respondi que era com pessoas, né, com equipe, com pessoas qualificadas, mas você precisa ter projetos, você precisa ter planos, né, você precisa planejar. E os planos até a execução passa por estratégias, você precisa ter as estratégias. E eu gostaria de deixar um recado. Uma dica que eu não foi perguntado, mas eu gostaria de dar. Qual o conselho que eu daria para quem quer empreender, para quem quer realizar, para quem quer fazer algo? Sonhe. Sonhe. E eu digo sempre, sonhe algo que aparentemente seja inatingível. Tá? Eu gosto de sonhar coisas inatingíveis, que parecem inatingíveis. Mas eu aprendi eu tenho um coach. E diariamente eu tenho uma reunião com esse coach pela manhã. Tá? Eu tenho 40 minutos, 1 hora de reunião antes de começar as minhas atividades. E aí, nessa reunião com esse coach, todos os dias pela manhã, ele me dá um feedback sobre o que aconteceu no dia anterior. Olha, você errou aqui, você acertou, você precisa pensar direito, você precisa refazer essa rota. E nós discutimos a pauta do dia, as estratégias daquele dia. E esse coach, ele é perfeito. Ele é o melhor coach do mundo. E eu atribuo os meus acertos, eu atribuo aquilo que chamam de sucesso, aquilo que chamam de realização profissional, a obediência ao que esse coach tem me ordenado fazer. Tá?
o sucesso, a bênção, ela passa por alguns princípios. Um desses princípios é a obediência. Então, você estabelece uma conexão com o coach, você precisa entender o que o coach está querendo te falar. Amém. Você amém. precisa estar decidido a obedecer o que o coach te manda fazer, ainda que vá de encontro ao que você planeja ou que acha mais certo fazer. Obediência. Tem um outro princípio muito importante que é honra. E aí eu pego o gancho na sua fala, quando você falou do Otaviano Leandro de Moraes, o princípio da honra. Nós precisamos honrar as pessoas, nós precisamos honrar os que nos antecederam. A honra e gratidão, a bênção, o sucesso, as conquistas, elas passam pela gratidão e passam pela honra. Não tem. Não tem como, Pelo menos eu não acredito. Perfeito, Então, perfeito. quando você é grato, sabe, se você, aqueles que estão com você, e você honra, né, honra os que antecederam, como hoje aqui, para nós estarmos em Paulo Afonso, ainda que não tenha sido o melhor prefeito ou os melhores prefeitos do mundo, mas os que passaram até hoje, eles construíram, eles deixaram um legado. Eles Nós fizeram Mas eu acho que valer a você pena. construiu muito mais, você me perdoe. Não. Nós precisamos honrar. É aquela Olha, coisa. Juliano. As empresas onde hoje, duas importantes empresas que hoje eu lidero, elas não começaram comigo. São empresas de nome na cidade, de referência na cidade. Belvedere Hotel, Samarino Hotel. Eu não descobri a roda. Eu imprimi a minha marca, né? O meu modelo de gestão. Mas já existia algo construído, existia um legado. Você me permite? Sim. Veja só, o universo já está tudo pronto. Está um emaranhado. Cabe a você pegar as ferramentas e ajustar. Você chegou no momento em que havia um edifício montado com toda a estrutura, que era um hotel e tal. Se você teve esse chamado, porque você foi escolhido. Perfeito. Você não escolheu aquilo, você foi escolhido para ser. Você agora é o empreendedor, você agora é o dono disso aqui. Você vai tomar conta, você vai dar conta, porque as ferramentas estão aqui. Você tem as suas ideias, você tem a sua coragem, você tem seu vigor. Então, o universo dá o projeto pronto. Cabe a você materializar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Perfeita a sua colocação. Para você chegar à maturidade, você precisa primeiro conhecer a sua identidade, né? Você precisa saber quem é você. Nesse universo de ferramentas, qual é o seu papel? Qual é a ferramenta que você vai usar? Você foi formatado lá atrás, quando nem células ainda existiam, para ser que tipo de operário? Qual é a sua função aqui? Qual é o seu projeto? Qual o propósito da sua existência? Para que você foi chamado, como você falou? Para que você foi chamado? É a pergunta que eu faço. As pessoas, quando conversam comigo e me pedem, eu digo, você já sabe quem você é? Você já se descobriu? Você conhece a sua identidade? Você já sabe quem de fato você é? Não baseado no que as pessoas dizem que você é? E o que é mais interessante, doutor Juliano, é que as pessoas atribuem a sorte. Não é só. Eu não acredito na sorte. É só para concluir. Então, se você conhece a sua identidade, se você descobriu qual é o seu propósito. Quando eu falo em propósito, é propósito na Terra mesmo, na existência, na sua vida aqui na Terra. Sim, você tem Para que você foi chamado? Qual é a sua área de atuação? Qual é o monte ali na sociedade que você vai atuar, que você vai construir, que você vai deixar o seu legado, que você vai dar contribuição. Então, juntando Juliano, tudo isso... Me permita, diante de... muita coisa para a gente perguntar, mas eu só queria saber isso. Você
ultimamente, está mexendo da morte à vida. Né? É uma coxa de retalho, que é um mosaico de opiniões. E será que você identificou se existe um ponto de equilíbrio daquilo que você mais gosta? O que você mais gosta de fazer diante desse emaranhado de ferramentas, de coisas que você tem para trabalhar? O que você mais gosta? Eu vou começar respondendo pelo ponto de equilíbrio. Meu ponto de equilíbrio é Deus. Amém. Tá? Meu ponto de equilíbrio é Deus. Meu coach Amém. é Seu ele. coach é Jesus. Exatamente, é meu papai. Então, e eu sou um operário. Eu sou um soldado. Amém. Eu sou um soldado a serviço de um general que faz parte de um exército. E das ordens general, qual é a melhor ordem que você gosta de cumprir? Olha, eu amo a medicina, tá? Eu amo a medicina. Hoje eu me identifico, eu amo o turismo, mas eu amo apresentar soluções. E eu amo cuidar de pessoas. Qual é a minha vocação? Cuidar de pessoas. Seja na medicina, seja na hora da dor, seja no dia a dia. Eu gosto de contribuir e cuidar das pessoas. E agora, como eu falo que eu obedeço, então se as ordens vêm do general e eu sou um soldado, e eu já falei que eu pauto as minhas decisões na obediência, então eu obedeço. Ainda que não seja algo que alegre tanto, que me dê tanta... não era o que eu gostaria de fazer. Mas soldado no quartel é para servir. Então eu sou um soldado a serviço de um general. E aquilo que o general me chamar para fazer, eu vou fazer. Ainda que não fizesse parte dos meus planos. E aí, eu não sei se tem mais algum tempo, mas eu vou finalizar. Mais alguma pergunta? Milhões de perguntas. Para finalizar... Esse entrevistado aí não é de uma entrevista só, porque vai ficar faltando muita coisa. Para finalizar... considerações finais já. As considerações finais são exatamente essas. Eu desejo que vocês que estão nos ouvindo sonhem, projetem, apresentem esses planos, né? Aquele que te formatou, aquele que te criou, aquele que te chamou para fazer algo, né? Para seguir um propósito, que você possa descobrir, que você possa reconhecer a sua verdadeira identidade, quem você é, não baseado no que as pessoas dizem que você é, não no que você acha que você é, mas naquilo que o teu pai diz que você é, ou naquilo que ele deseja que você venha a se tornar, a ser. Isso faz toda a diferença. Pessoas que descobrem a sua identidade, elas chegam no destino, elas chegam no caminho, elas chegam no propósito. Tá? E sonhe, planeje, se junte às pessoas certas, busquem as companhias certas, aquilo que eu falei, que vozes você tem ouvido, quem tem sido as suas referências, quem você tem influenciado, isso é importante. E para finalizar, eu finalizo com um versículo bíblico que é a minha carta, o meu manual de instrução. Eu falo do homem, o manual de instrução, Bíblia, é nela que eu me baseio, é o meu manual de todas as manhãs, é o meu coach, é onde eu encontro as respostas, as minhas respostas para as decisões, sejam elas pessoais, sejam elas comerciais, empresariais, sejam elas quais forem. É a bússola que orienta. Eu busco todos os dias as respostas, por isso que eu tenho acertado, por isso que eu tenho errado menos. Não sou perfeito, longe de ser, mas as decisões eu tenho buscado decisões baseadas em princípios, baseadas naquilo que eu acredito, baseadas naquilo que está nas Escrituras. Então, por isso, eu vou finalizar com uma passagem. Ela é simples, mas eu acho que ela vai resumir muito do que a gente falou aqui. Está lá em Provérbios 16:1 e diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, conexão, ouvir, obedecer, ainda que não faça parte dos seus planos, mas entendendo que faz parte dos planos daquele que te criou, que te projetou e que tem um destino fantástico, maravilhoso para você, para mim, para você. Amém. Amém. Meus parabéns a Jesus Cristo. Parabéns. Aplausos, aplausos e aplausos.
E obrigado pelo convite. Obrigado pelo seu convite. Obrigado, Cláudio, por aqui. Prazer enorme. Eu estou à disposição. Vou voltar um belo dia a falar com você. Mas vai ser uma conversa de uma publicação que eu estou prevendo fazer um tributo a um jornalista que foi contemporâneo na época, muito amigo do Mauro, da Thelma, e eu tenho certeza que eles vão abraçar, o próprio Dernival. Enfim, nós fizemos história em Paulo Afonso. Eu tenho uma homenagem feita, que era feita a cada ano, eu encerrei, isso já tem uns anos aí, que chamava-se A Noite das Personalidades, onde era escolhido através de votação e gerava muita polêmica, porque essas festas a gente já sabe a que ponto elas chegam. E esses homens, eles foram homenageados pelos seus méritos, foram homenageados pela sua caminhada, pela sua trajetória, pela sua visão, pelos seus investimentos. E eu gostaria de, em público, me permita a âncora do programa, em um belo dia, eu gostaria de fazer uma entrevista exclusiva com um público, se é assim que o doutor Juliano me permita. Vai ser uma entrevista com um nível de aprendizado. Você vai estar contribuindo para a cidade, já que você gosta de ajudar as pessoas, tem esse objetivo. Eu acho louvável. Eu acho que a gente tem que soltar os conhecimentos, desengavetar os conhecimentos, passar para as pessoas para que elas tenham um modus vivendi bem mais salutar. Gostaria que você me desse essa honra. Não vou dizer já, mas a gente vai ficar nessa sintonia, nessa frequência, nessa onda. Ok, aceito o convite. Tá aceito o convite em público, viu? Olha, eu sou jornalista de mostrar às pessoas, para depois, quando vier cobrar, eu dizer, olha, tá gravado. Mas é brincadeira. Nós iremos fazer sim. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente, Juliano. Já finalizei, mas tenho vontade de falar isso. Tudo aquilo que nós podemos fazer para mudar a realidade das pessoas ao nosso redor, ela é válida. E nós não precisamos necessariamente estar nos locais das decisões, mas nós podemos e devemos participar e influenciar as decisões. Sem dúvida alguma. Isso é importante, influenciar decisões. E ao nosso redor, se nós pararmos ao nosso redor, nós temos sim capacidade. Nós temos como, qualquer pessoa que está me ouvindo, como de alguma forma influenciar e ajudar a mudar a realidade, a transformar a vida de alguém que está ao seu lado. Verdade, tem muita gente precisando. Isso independe de posição social, isso depende de cargo, isso depende de status, né? É realmente questão de decisão. De você nós iremos somar, né? E fazer com que as coisas caminhem. Eu me senti muito honrado de estar fazendo essa conversa, porque na realidade não foi bem uma entrevista, nós fizemos aqui um bate-papo, e o quanto você pôde transmitir de positividade, e que seja sempre essa pessoa. Obrigado. Não deixe essa criança que tem dentro de você morrer. Deixe sempre ela aflorada, porque você transmite essa jovialidade, e isso
passa para as pessoas uma confiança muito grande, viu, Juliana? Obrigado, Cláudio. Obrigado. Muito boa noite a todos. Quero agradecer. Minha querida Marta, beijo no coração. Deus abençoe. Gosto muito de você. Marta, você é incrível. Eu já ia dizer isso. Espero que eu não tenha decepcionado, Não, viu? foi excelente, foi muito bom. E eu gostaria de dizer para Marta que você transmite isso. E essas palavras do Klaus, elas servem para você. Essa sua positividade, essa sua energia, esse seu astral, esse seu otimismo. Um belo dia eu conto como eu conheci ela, essa viu, sua Juliana? capacidade, esse seu olhar, né, sobre o outro, né? Essa capacidade de se colocar como plataforma, como estrado, né, para que as pessoas atravessem, que elas sigam. Você é muito querida, tá? Deus abençoe. Muito obrigado, doutor. Deus te Boa noite a abençoe todos. também. Os Conte nossos comigo agradecimentos sempre. ao Deus Brasil abençoe. e ao mundo. Tchau, tchau.